As férias chegaram e você está pensando em colocar o seu filho ou a sua filha no reforço escolar? Você está preocupado que seu filho esqueça tudo aquilo que ele aprendeu no ano anterior? Algumas famílias têm a preocupação de que a criança vai esquecer tudo que ela aprendeu no ano anterior nesse período de férias. E se essa criança, então, passou raspando, foi para uma recuperação, para uma prova final, aí a família tem certeza que ela vai esquecer. Só que o processo de aprendizagem, ele não é assim, ele não funciona dessa maneira. Não é em um mês que a criança vai aprender tudo aquilo que ela teve dificuldade durante o ano inteiro. Na verdade, existem atividades que provocam, que estimulam o processo do desenvolvimento cognitivo da criança, que ela pode desenvolver nas férias sem estressar. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O canal, ele fala sobre processo de aprendizagem e desempenho escolar. Você já deu uma chegadinha lá? Você vai encontrar sempre dicas para auxiliar aquelas pessoas da família que lidam diretamente com as crianças e adolescentes nessa fase. Então faça uma visita ao canal, dê uma olhada nos vídeos e se inscreva. Eu tenho certeza que quando eu falo de férias, desse lado você dá um sorriso, porque férias significa descanso, pausa daquelas atividades do trabalho que a gente desempenha durante o ano inteiro. Então por que a gente força uma criança a continuar as atividades escolares nas férias delas? Elas também precisam de pausa, de inércia, de descanso. Só que fica essa preocupação, será que elas vão esquecer tudo? Vários profissionais da área de saúde e de educação afirmam que a criança precisa do descanso, que nesse descanso é o momento dela repor as energias e dela organizar o pensamento. Organizando o pensamento, ela vai internalizar o aprendizado. Independente dessa vantagem que essa pausa já dá da organização do pensamento, a gente também pode pensar em atividades que sejam estimulantes e que desafiem cognitivamente as crianças. A inteligência, ela tem etapas que devem ser construídas para a criança poder absorver o conhecimento, o conteúdo. E são essas as etapas que precisam ser desenvolvidas. Então, antes de pensar em ver e rever conteúdo programático, pense em atividades que sejam estimuladoras, onde a criança possa experimentar, onde a criança possa se desenvolver cognitivamente. A cognição, ela está ligada diretamente ao processo de aprendizagem e à elaboração de conteúdo. A cognição nada mais é do que a fala, a memória, o raciocínio, a associação com outras ideias, a análise e a síntese de situações e outras tantas etapas importantes para o processo de aprendizagem. E isso acontece a partir do desenvolvimento dos sentidos e da atenção. As atividades mais desafiadoras para uma criança são aquelas diferentes da que ela está acostumada a fazer no dia a dia, na rotina. Então vamos dar uma olhadinha em algumas atividades que são excelentes para que a criança possa se desenvolver cognitivamente? A primeira atividade seria uma viagem, que por si só é desafiadora por trazer para a criança o novo, um ambiente novo, experiências nunca vividas. Então a criança vai ter que desenvolver muito a sua observação, associar as ideias, porque ela vai ter que pegar aquilo que ela já conhecia e trazer para esse momento para poder aceitar esse novo que está chegando e também criar estratégias para ela poder viver e sobreviver nesse ambiente que ela não conhece. A segunda atividade são os jogos, mas dessa vez eu não estou falando dos jogos eletrônicos, não porque jogo eletrônico não seja desafiante, ele é, mas é porque a minha proposta seria pensar na questão da socialização. Quer dizer, a criança encontrar com outras crianças, encontrar com a família e naquele momento do jogo poder desenvolver a fala, poder desenvolver o diálogo, que é o falar e o ouvir, né? Poder ter troca de ideias e, ao mesmo tempo, ficar tentando solucionar o problema que o jogo estabelece. A terceira atividade é a visita a museus e exposições. Nesse passeio, a criança vai desenvolver demais a observação, vai aguçar todos os seus sentidos e vai explorar a criatividade. Quem é que nunca saiu de uma exposição cheio de ideias? Então é para sair e continuar o processo, continuar a conversa, vendo o que foi mais interessante, qual foi a parte que mais gostou,
Com criança pequena, inclusive, eu sugiro sentar para fazer desenho sobre o passeio. O passeio, ele tem que continuar após a saída do prédio, tanto do museu quanto de um centro cultural. A quarta sugestão que eu dou de atividade é ir ao cinema, que é uma atividade que está na rotina da criança, mas é sempre um filme novo. E com grupos novos também fica interessante. Também é um passeio para não acabar na sala de cinema, é para continuar, porque aí a criança vai estar desenvolvendo algumas etapas interessantes, como a memória, a articulação oral e a capacidade de síntese e interpretação. Porque na conversa do eu gostei mais daquela parte e você, aquele personagem não foi legal, nossa, o fim foi incrível, né? A criança também vai falar sobre isso. E se ela for ao cinema com outras pessoas que você não estiver participando, quando ela chegar você pode perguntar, me conta o filme? Olha aí, articulação e síntese total e interpretação. Quinta atividade, eu sugiro visitas a lugares que vocês foram antes da pandemia. E nesses lugares poder despertar o que mudou, o que tem de novo ali, o que se manteve. E quando eu digo visita, é qualquer lugar, é um parque, é a casa de alguém conhecido, até num shopping, porque quantas lojas fecharam e quantas coisas novas se abriram. Esse é um papo para dar continuidade, pode acontecer no local, mas pode dar continuidade na saída. E a criança tem que estar bem esperta com relação a essa questão da observação, da memória, da organização do pensamento e da fala. Esses são alguns exemplos de atividade só para você ter a percepção do quanto a criança está sendo estimulada. E não precisa necessariamente sentar para fazer exercício para ter essa percepção do estímulo cognitivo. Você pode criar qualquer atividade, você pode sugerir qualquer atividade que a criança vai estar desenvolvendo cognitivamente. Uma simples brincadeira, além de estimular, além da criança ter a percepção daquela vivência, de trazer uma vivência nova, é extremamente gostoso e prazeroso para essa criança. Agora, uma coisa que você precisa lembrar é que são férias. Não precisa ser uma coisa obrigatória, não precisa virar trabalho, não precisa virar atividade formal, é deixar livre e muitas vezes até sem fazer nada. A criança também precisa disso. Eu tenho certeza que ela vai voltar para a aula muito mais animada, muito mais estimulada para participar das novidades que a escola vier oferecer para ela. Você gostou do tema? Você acha que trouxe alguma sugestão interessante para você aí no seu dia a dia? Então curte, compartilha com aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir um pouquinho sobre esse assunto e comenta qual é a sua experiência, como é que você está passando as férias com seu filho, com a sua filha, seja qual for a fase que eles estejam. Sou Mônica Figueiredo, eu sou psicopedagoga e a gente se vê num próximo vídeo.